Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a casa pelo convite. Sempre muito bom estar aqui estudando o Evangelho com todos. Eu sempre digo que é uma casa muito acolhedora, onde eu tenho uma série de amigos muito queridos. Então é uma alegria estar aqui. Eu só tenho a agradecer realmente a confiança da casa e a oportunidade, que falar e estudar o Evangelho de Jesus em conjunto com amigos é uma bênção de Deus. Então é uma oportunidade imensa estar aqui. O que nós separamos para discutir hoje é o tema fermento espiritual. Mas nós vamos tentar conversar sobre esse tema, fazendo sempre reflexões, analogias do nosso comportamento diante dos conflitos que enfrentamos durante a vida. Dos conflitos que observamos, dos conflitos que participamos, dos conflitos às vezes que nos omitimos, Então, o fermento é uma substância que excita outras substâncias, E como é a nossa atuação diante desses conflitos, uma vez que eles já existem diariamente no nosso cotidiano, qual é a nossa postura diante dessas situações? Será que excitamos a discórdia? Ou será que excitamos a fraternidade e a tolerância? Essa é uma proposta, na verdade, é uma analogia feita pelo Cristo em inúmeras passagens e por seus discípulos também. O fermento é utilizado nas primeiras vezes de uma maneira pejorativa, um alerta que o Cristo dá aos seus discípulos, falando para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo de 14 a 21. Está em Mateus também, no capítulo 17. Porque o fermento do fariseu excitava a acumulação, o poder, os excessos de um modo geral. Então Cristo alerta para que esse desejo de ter, de dominar, não crescesse dentro do coração dos discípulos. Mas Jesus também utiliza o fermento de modo sublime no Evangelho de Lucas, quando associa o fermento ao crescimento do reino de Deus no coração dos discípulos. Então, ele diz assim: a que posso comparar o reino de Deus? A que posso comparar? Ele daria milhões de exemplos, mas naquele momento ele diz: é como o fermento que uma mulher coloca em 3 porções de farinha até que tudo comece a levedar. Então percebam que a analogia do fermento pode ser utilizada de modo positivo ou de modo negativo. Porque a hora que você coloca o fermento e mistura com a farinha, não sei naquele tempo, mas hoje em dia, em pó, você já não percebe mais qual partícula está na superfície ou no meio, mas dessa massa, de dentro para fora, começa o crescimento. O Cristo está querendo dizer que o reino de Deus começa no nosso coração sutilmente e vai crescendo à medida que nós tomamos a postura ativa no bem. Então, é como se Jesus, usando o fermento de modo negativo ou de modo positivo para explicar a nossa conduta diante dos nossos semelhantes, quisesse mostrar que o fermento é neutro. E o que vai dar cor ao fermento? A nossa vontade de seguir o bem. É a nossa atuação, que vai fazer com que os ambientes ao nosso redor cresçam em amor ou cresçam em discórdia. Então é mais ou menos isso a proposta da conversa de hoje. Mas antes, nós vamos explicar qual que é a origem, a raiz dos textos que nós vamos discutir. Eles estão na coleção Fonte Viva. Eu particularmente adoro essa coleção. Eu e minha esposa, nós temos todos os livros, somando o livro impresso e digital, nós temos a coleção toda. Ela é denominada de coleção Fonte Viva, é psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. É uma coleção formada por 5 livros. O primeiro é o Caminho, Verdade e Vida, de 1949, e o último é o Ceifa de Luz, de 1979. Vale a pena conhecer, são livros que têm lições curtas, são muitas lições em cada livro, são lições curtas de no máximo 2 páginas, que faz com que a gente reflita sobre as situações cotidianas
E o mais interessante é que a lição, apesar de curta, é tão profunda que nos faz realmente ter um ponto de vista diferente daquela situação que nos está agonizando, né? Então, a minha esposa é bem mais disciplinada do que eu, ela lê religiosamente toda manhã uma lição antes de sair do trabalho, né? E eu, por tabela, acabo pegando essas lições, né? Porque ela lê em voz alta, e realmente é um aprendizado a cada manhã, né? Como é formado essa obra? Todos os livros têm a mesma estrutura, tá? Cada lição, Emmanuel recorta um versículo-chave, na grande maioria do Novo Testamento, história de Jesus e da continuação do nascimento da igreja, com os Atos dos Apóstolos, das cartas, tem muitos versículos das cartas de Paulo, Tiago, né? Mas é um versículo, uma frase, né? Um parágrafo, na verdade. E na sequência desse parágrafo, Emmanuel faz uma reflexão moral. Ele traz um desdobramento que permite que a gente faça reflexões sobre o nosso comportamento, os nossos objetivos, os nossos relacionamentos. Ele dá uma série de analogias ligadas à natureza para mostrar que o ensino de Deus, na sua nuance, está desde o comportamento dos animais, das plantas, e que, consequentemente, deveria estar desse modo, né, harmônico no nosso relacionamento com os nossos semelhantes, porque é um ecossistema gigantesco, né? Então, esses exemplos são tão singelos, mas ao mesmo tempo tão esclarecedores, e é sempre baseado em um único versículo. E eu ficava me perguntando, nossa, mas onde Emmanuel tirou isso, né? Que ideia genial, né? E eu achava assim, curioso pelo fato de, em uma frase que às vezes nem estava diretamente ligada, ou pelo menos eu não conseguia perceber a ligação com o episódio que estava acontecendo na Bíblia, Emmanuel repensava uma frase e discorria sobre um assunto super profundo. Isso me chamava muita atenção. Mas como eu não comecei lendo pelo primeiro, que eu deveria ter feito, né? A explicação estava na abertura da série, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, logo no capítulo introdutório, que Emmanuel intitula de Interpretação dos Textos Evangélicos, ele esclarece isso. Se eu tivesse começado a leitura do jeito certo, eu não ficaria com esse espanto todo, né? Ele diz assim, ó, muitos amigos, parece que ele está falando comigo nas minhas indagações, ó, muitos amigos estranhar-nos-ão, talvez, a atitude de isolar versículos, conferindo-lhes cor, independente do capítulo evangélico a que pertence. Aí já respondeu para mim, olha, não se estranhe. Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial ao momento. Então ele recorta do contexto e desdobra o pensamento para o momento que nós estamos passando. E aí ele continua. Assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico. E que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, primeiro ele nos alerta que num colar de pérolas, que o colar todo tem um valor imenso, cada uma das pérolas é uma joia em particular. E daí que ele está nos esclarecendo que cada versículo é uma joia de Jesus. Porque cada frase dita pelo Mestre ou pelos seus colaboradores é o próprio Evangelho disseminado, né? Então, cada um daqueles conhecimentos é para o Espírito imortal. E apesar de ele estar inserido num episódio aparentemente distante de nós, os conflitos são os mesmos. Então, os esclarecimentos, a condução do pensamento, ainda resolve os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos em 2020. Todos nós ainda estamos mergulhados em situações de discórdia, de divergências de ideias, dificuldade de aceitação daquele irmão que é diferente de nós, dificuldade de perdoar, dificuldade de se desprender da matéria e das posses. São os mesmos conflitos. Então, os esclarecimentos daquela época, na verdade, repercutem na nossa alma até hoje. E vamos ser sinceros, nós não conseguimos sequer nos aproximar dos ensinos de Jesus.
Na verdade, se nós fôssemos levar um estudo ao pé da letra, nós não conseguimos ainda nos aproximar nem do ensino de Moisés, né? Porque quando tem lá nos 10 mandamentos, não prestar falso testemunho contra o vosso irmão. O que são os memes, fake news, tudo quanto é tipo de notícia falsa que invadem a nossa mente, a nossa visão o tempo todo? Nós não cumprimos nem Moisés ainda. Então, aqueles ensinos que são para o espírito imortal são para nós, aprendizes, crianças ainda, né? E servem, sim, individualmente para os nossos conflitos, e tem um valor inestimável sozinho, mas nessa colcha, nesse colar, ele tem um valor ainda maior, né? Tem um valor ainda maior. Mas ainda assim, eu ficava pensando, meu Deus, que genial, né? Genial, recortar e desdobrar. Aí, lendo um livro do Haroldo Dutra Dias, que eu já até comentei desse livro aqui, eu gosto muito porque ele me ajuda a entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, me ajuda a entender a Bíblia. Não que eu tenha entendido, mas auxilia nesse começo, né? Chama Parábolas de Jesus, Texto e Contexto. O Haroldo traz uma série de ensinos sobre a cultura hebraica, sociedades, costumes, figuras de linguagem da época, que eram utilizados e nós, às vezes, lendo, interpretamos ao pé da letra e distorcemos o conteúdo central. Era um povo pastor, um povo nômade, né? Era um texto completamente diferente do nosso. Então ele traz essas explicações para que a gente consiga chegar um pouco mais perto da essência do diálogo, né? Ou do episódio, ou da parábola, né? E nos capítulos de abertura, o Haroldo cita uma técnica de interpretação das Escrituras. No caso do povo hebreu, das Escrituras Sagradas da Torá, os 5 livros de Moisés e os livros de história e poesia que fazem parte do Velho Testamento. Então era utilizado pelos sacerdotes, pelos mestres hebreus, para explicar conceitos, né, da doutrina hebraica, que muitas vezes eram difíceis de ensinar à comunidade, né? Então, essa técnica é chamada de harizá. Harizá é uma das técnicas mais utilizadas pelos mestres hebreus para ensinar o contexto da doutrina hebraica. E harizá em hebreu quer dizer colar, colar de pérolas. Inclusive dá para perceber que ele utiliza a imagem na capa do livro. E daí? E daí que harizá, no fundo, consiste em um método de comentário e interpretação das escrituras, aonde o mestre retira as pérolas dos versículos. Então era utilizado dessa maneira já no ensino da doutrina antes do Cristo e durante o período da sua vida, aonde o sacerdote retirava, né, os mestres hebreus retiravam pedacinhos da Torá que tinham um contexto e facilitavam a interpretação para os seus alunos daquele episódio, daquele ensinamento, daquela passagem. Então, na verdade, Emmanuel não está inventando uma forma de explicar, ele está aplicando um método tradicional de interpretação religiosa, dos escritos religiosos, e trazendo para onde? Para o nosso contexto da doutrina espírita. Ou seja, ele está querendo dizer, e está querendo reforçar, o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não vir destruir a lei. Então, desde os tempos primórdios, aonde as escrituras sagradas são interpretadas de modo blocado ou de modo pinçado, a essência de estudo é a mesma. Aonde você pode retirar partes, formar um conteúdo mais sintético para explicar um conceito que é difícil, ou, se já tiver condição, você entender o contexto macro. A gente não faz isso o tempo todo. A gente reduz o pensamento, né, explica uma coisa, às vezes até utiliza de figuras de linguagem, modelos. Nós adoramos modelos infográficos, eu sou da área de design gráfico, adoro sintetizar as coisas em imagens, em esquemas. Nós aprendemos, e principalmente memorizamos melhor as informações assim, pelo menos grande parte da população. O harizá é isso, é um resumo retirando partes desses versículos que vão formar um conteúdo maior. Então, essa coleção é um harizá trazido para a doutrina espírita. Conheçam, vale muito a pena, né?
Não são livros caros, aproveitem a biblioteca, já ajuda a casa, fazendo merchan. O Harizá que nós vamos ver hoje está no livro Fonte Viva. Vai ser um Harizazinho, que são só 2 pérolas. Tá? Então, no livro Fonte Viva, a pérola que nós vamos extrair está na carta de Paulo aos Coríntios. A pérola é: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por isso que fermento espiritual, né? É uma citação de Paulo, da primeira carta aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está no capítulo 5, versículo 6. Paulo escreve aos Coríntios porque ele passou aproximadamente 18 meses na cidade de Corinto, fundou uma comunidade cristã ali, que começou a se desenvolver. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, muito rica. Dizem alguns historiadores que na época de Paulo tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Imaginem, naquele momento 500 mil habitantes era uma metrópole. Tinha pessoas de diferentes etnias, de diferentes crenças. Então, nessa comunidade cristã, consequentemente não tinham só hebreus. E aonde tem muita gente reunida com um único propósito, ainda aprendendo as coisas, o que acontece? Conflito, divergências, e é natural, menos no centro meio, que não deve ter isso aqui, mas na maioria dos lugares onde tem muita gente reunida com um único propósito, com ideias diferentes, culturas diferentes, opiniões diferentes, o conflito ocorre, faz parte dos desafios que nós temos que desenvolver, E essa comunidade começou a apresentar uma série de dificuldades e entrou em contato por meio de cartas a Paulo, e Paulo responde. Naquele tempo não tinha como você ir pessoalmente o tempo todo. E Paulo responde as cartas tentando resolver, principalmente, a dificuldade de seguir o modelo original de Jesus, o modelo concreto do amor. Porque nessa busca pela liderança, e a comunidade ia se partindo em pequenos grupos, e líderes secundários iam surgindo como, digamos assim, derivações da doutrina principal. E aí Paulo inclusive escreve, não deveis dizer que sois de tal coisa, de tal pessoa, porque no fundo sois de Cristo. Ou seja, Jesus é o modelo, Jesus é o guia. Então Paulo discorre sobre a necessidade de amar na sua essência, de não dividir o grupo, de aprender a tolerar, a acolher. Nessa carta que tem a emblemática passagem que ele fala sobre o amor, que inclusive Kardec inclui no Evangelho segundo o Espiritismo: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor nada seria. O que ele está querendo dizer? Se você tiver o conhecimento, que a comunidade já tinha, conhecimento teórico, mas se você não amar, não adianta. Porque no fundo os nossos relacionamentos são pautados na emoção, no sentimento. A razão é importante, mas é um conjunto de fatores que vão fazer com que a fraternidade cresça na comunidade. Então é mais ou menos esse o tom. E como tinha muita discórdia, muita dificuldade de relacionamento, nesse versículo Paulo relembra a importância de não sermos o fermento do ódio. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você já está tendo briga, e você é o fermento, você não vai aumentar a divisão? Então é uma mensagem de Paulo, olha só que atual. Às vezes a gente fica refletindo sobre as situações que a gente passa. Será que a gente, aquele comentário que às vezes a gente não faz nem muito por maldade, mas será que não aumentou a opinião negativa de uma pessoa em relação a outra? Será que não era melhor a gente não ter falado nada? Não sei, cada um dentro de si sabe. Mas enfim, é mais ou menos esse o contexto. E Emmanuel desdobra essa pérola em 2 lições muito bonitas, complementares. É a lição 76 e a lição 108. Olha Emmanuel fazendo analisar. Pegou uma pérola e desdobrou 2 lições. Uma chama-se fermento espiritual e a outra chama-se um pouco de fermento. É a 76 e a 108. A 76 ela é mais descritiva, ela é mais teórica, ela nos faz refletir mais. E a 108 ela é mais pontual, é mais direta, mais objetiva, é quase meio que
um roteiro comportamental. Então, por isso que é muito legal estudar as duas juntos, porque você tem um conjunto de pensamentos, de postulados, e aí depois você vê indicações de ações, né? Então vamos na primeira e vamos ver o que Emmanuel fala para nós sobre um pouco de fermento leveda a massa toda. Tá? Ele começa justamente nos lembrando que o fermento, de um modo genérico, é uma substância que excita outras substâncias. E aí que ele faz a analogia. A nossa vida é sempre fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. A nossa vida, querendo ou não, a nossa vida é sempre fermento espiritual, que influenciamos todos que estão ao nosso redor, como somos influenciados por eles. Porque ninguém vive só. Ninguém vive só. Basta lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Lembra? Influem os espíritos em nossos pensamentos? Qual é a resposta de Kardec? Mais do que imaginários. Muitas vezes são eles que vos governam. Ou vos conduzem, depende da tradução. Então, nem se eu estiver materialmente sozinho, espiritualmente eu não estou. Porque junto de mim tem uma comunhão de irmãos que vibram na mesma sintonia. Não são meus inimigos, não é isso. São meus afins, na verdade. Ninguém vive só. E aí Emmanuel continua: temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Então, às vezes, aquela professora do colégio influenciou o seu pensamento na vida adulta. Às vezes, o seu comentário influenciou o pensamento da criança. Ninguém vive só. Por isso a importância da gente se policiar, de tentar, nesses relacionamentos, transmitir uma conduta positiva aos que nos servem. Porque nós estamos sendo fermento na vida deles. E Emmanuel continua: os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quanto nos conhecem, direta ou indiretamente, sem que a gente perceba. E pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nós vivemos em rede. Então olha só a quantidade de gente sentada nesse salão, cada um emitindo pensamentos não linear, mas esférico. Então quando eu penso algo relacionado à vingança, aflição, agonia, eu estou expandindo essa vibração e está tangenciando quem está ao meu redor. E nós somos responsáveis por um desequilíbrio, ou ao contrário, pelo equilíbrio, pela calma, né? Pela paz que nós transmitimos. Nós recebemos o ônus ou o bônus dessa influência nos outros, porque no fundo a responsabilidade é nossa, direta ou indiretamente. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Porque no fundo, apesar de eu falar uma frase, cada um dos verbetes, e o Raul Teixeira explica isso muito bem numa palestra, ele fala sobre o pensamento, a minha palavra é envelopada pela energia que eu impulsiono a frase. Então, junto com a mensagem auditiva, vai uma mensagem energética. E na maioria das vezes o que fica registrado não é a frase, mas é a energia. Então não adianta eu ser hipócrita e desejar um bom dia para aquela pessoa que eu quero que ela tropece. Não adianta ser ilusão. Se ela tropeçar, ela vai lembrar, certeza que foi mal olhado do Rodrigo. Porque ela sente a energia que eu emiti a frase. Ela sente. Ela pode não verbalizar, porque às vezes ela é muito mais educada e cortês do que eu. Mas ela sente a sinceridade e ela vai agir do mesmo modo. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos. Normalmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Principalmente nos nossos tutelados, nós exercemos uma influência maior. As crianças, quando estão em formação, recebem uma influência maior dos seus tutores, sejam os pais, ou aqueles que conduzem ela na educação, Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atingem o domínio da observação alheia, é observado por todos, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Olha que interessante. Então as nossas ações
uma vez sendo observadas, são armazenadas no centro da elaboração das forças mentais, no espírito, na memória espiritual, de quem nos vê. De quem nos vê. Nós transformamos o modo de observar, o modo de agir das pessoas com a nossa ação, com o nosso exemplo. Então, se eu falar uma coisa e fizer outra, na maioria das vezes, e diz Emmanuel aqui de forma concreta, que o que vai transformar é o que eu fiz. O que eu fiz. Não é? Porque isso é armazenado no centro da nossa energia mental. Por isso a importância de falar e fazer aquilo que a gente prega, né? Jesus já alertava, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, que você não seja falso de falar uma coisa e fazer outra. Porque as pessoas vão perceber que isso é um comportamento inadequado, né? Nessas atitudes, já li isso, né? O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por meio de nossas ações. Olha como ele vai conduzindo o nosso pensamento para que a gente reflita a importância de agir certo, não só falar certo. Porque ele está nos mostrando, olha, já que a sua ação tem mais força, tem mais pregnância, as pessoas memorizam mais o que você faz, não necessariamente o que você fala, só tem uma forma de você influenciar positivamente o contexto: agindo. E para agir, primeiro eu tenho que aceitar as sugestões do bem. Eu tenho que querer fazer o bem. Eu tenho que ter a vontade de muitas vezes segurar o meu ímpeto, que ainda é movido pelo meu vício, pela minha paixão, pelo meu desejo de sobressair aos outros. Eu seguro, freio e faço o que realmente o Evangelho nos conduz a fazer. Isso é uma luta interna, porque a gente ainda é viciado em uma série de coisas que não podemos negar, nos dá prazer, porque ainda somos criaturas pequeninas na jornada. Então, às vezes, dá prazer você ser melhor que o outro, dá prazer você vencer o outro. Talvez vocês não sintam isso, mas infelizmente eu sinto. Isso é terrível, porque às vezes a gente se pega numa situação querendo destruir o oponente, que na verdade às vezes é só um competidor de comércio. Será que não poderíamos ser parceiros, ou pelo menos não ser inimigos? Não é? Então esse desejo não pode dominar a minha ação. Porque, acima de tudo, se eu sou espírito e acredito realmente que o espírito não morre, amanhã os papéis podem estar invertidos. E eu posso ser funcionário do meu rival comercial. Já pensaram? E aí? Eu vou colher as consequências dos meus atos. Se aquele irmão for tolerante, talvez ele nem se importe e me conduza ao bem mesmo assim. Mas o fato é que nós vamos ter que enfrentar esses momentos de inversões. Então, se eu frear agora e agir no bem, é uma prevenção das penas futuras. Kardec não apresenta no Livro dos Espíritos penas e gozos futuros? Pois é. E aí ele dá uma explicação muito interessante, que nas origens de nossa determinação reside a ideia. A mente, em razão disso, é o início de nossa atuação pessoal onde estivermos. Eu só vou agir se eu ceder aquele pensamento íntimo, que às vezes começa fraquinho e vai crescendo, 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 até eu não conseguir mais resistir e faço. E aí ele explica de modo mais didático no último parágrafo. Eu achei belíssima essa explicação. Pensamento, ele reforça o conceito: pensamento é fermento espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a nossa individualidade influencia o mundo. Ou seja, primeiro eu penso, depois eu faço. Fazendo repetidamente, eu crio um condicionamento. Aquilo vira um hábito, que às vezes eu já nem percebo mais. E esse hábito, às vezes, é tão intenso, tão rotineiro, que transforma a minha postura diante dos semelhantes. As minhas expressões, o meu modo de falar, o meu modo de não escutar, porque aquilo é um conceito já tão enraizado, que eu já considero que
não é verdade o que o outro diz e já cria um filtro. Então essa postura, ela é o reflexo de algo que começou com um pensamento bem sutil. E aí ele fecha o raciocínio. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então vamos conter esse ímpeto na raiz, quando possível, e analisar as nossas manifestações verbais, de atitudes, se não somos o fermento do ódio, não é? Que nasceu no nosso pensamento. Essa é a lição 76, bonita, né? Na verdade é preocupante, né? A 108, ela é mais direta, é mais curtinha, tá? A gente não avançar muito no horário. 108. Um pouco de fermento, complementar a 76. Ele reforça o conceito de abertura, que ninguém vive só. Vivemos em uma rede de relacionamento, querendo ou não. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Aqui ele já dá um significado mais espiritual, que a nossa alma é núcleo de influência. Nossos atos possuem linguagem positiva, nossas palavras atuam à distância. Ainda mais em tempos de rede social, né? Agora que a gente vê isso mesmo. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Os nossos pensamentos nos ligam ao receptor. Por isso é tão importante o perdão, né? Que aparece frases mais ligadas à coisa teórica. Só que, como nós estamos sempre ligados magneticamente ao que pensamos, enquanto eu não perdoar a pessoa, cada vez que eu lembrar dela, o que vai acontecer? Eu vou trazer para dentro do meu coração todo aquele combo de sentimento atrelado ao episódio que me fez criar a divergência. Ou, na verdade, que a divergência criou e me magoou, né? Então, como nós estamos ligados, querendo ou não, nós estamos ligados magneticamente a todos. Quando você lembra de uma pessoa que você gosta, o que você sente? Saudade, carinho, né? Aquele sentimento de paz. Quando você lembra de uma pessoa que você não gosta, então essa ligação é tão forte que desdobra em, às vezes, questões fisiológicas. Às vezes nos dá embrulho no estômago quando lembra daquele conflito, né? Nosso coração acelera quando você sabe que vai encontrar aquela pessoa que ainda não se resolveu. Isso desdobra fisiologicamente e nos afeta, porque nós estamos ligados magneticamente primeiro, né? É preciso, então, uma vez que já estamos ligados, isso é fato, Emmanuel já parte do princípio que essa ligação é real, então é preciso saber que espécie de força estamos projetando naqueles que nos cercam e estão ligados a nós. Porque a nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Aquela palavra que você nem lembra que falou, a pessoa te fala, você, nossa, mas eu falei isso mesmo? Ela armazenou. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Mas o inverso também ocorre. Servos inspiram administradores. Porque o exemplo no bem contagia independente de hierarquia material. Porque sabemos que a hierarquia material é temporária. E ele nos faz uma pergunta. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Estamos arrastando as pessoas para o bem ou para o mal? E aí ele reforça o conceito que um pouco de fermento leveda a massa toda. E ele nos esclarece que muitas vezes nós não temos condição, não dispomos de ferramentas para analisar a extensão da nossa influência. Então eu estou ligado, influenciando 5, 10, 15, 20 pessoas, 100, tirando as medições de rede social, né, que você conta os likes. Na maioria das vezes você não consegue saber o quanto a sua energia, a sua fala tocou em quantidade de pessoas. Não tem como saber isso. Mas uma coisa tem como saber: a qualidade do que você espalhou com seus pensamentos, palavras e atos.
A quantidade não, mas a qualidade sim, porque no fundo a gente sabe quando a gente foi mal criado com a pessoa. No fundo a gente sabe quando poderia ter sido um pouco mais dócil, quando poderia ter sido um pouco mais atencioso. A gente sabe quando faltou a paciência. Então a qualidade da energia que a gente espalha, a gente sabe. Quantos diz Emmanuel que não importa muito, né? Aí ele diz, a cautela, te cuide, né? Cuidado com o alimento invisível que fornece aos que te rodeiam, pois desdobra-se os destinos em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje saem de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Ou seja, nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, cada vez que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo e nos diz que nós vamos reencarnar resgatando o bem ou o mal que fizemos, é a mais pura verdade. A vida de hoje é reflexo da vida que tivemos ontem. E a vida de amanhã será reflexo da vida que tivemos hoje. As posições são temporárias. Nós passaremos pela prova da miséria, pela prova da riqueza, pela prova da beleza, pela prova da saúde, da doença. E em cada uma dessas situações são oportunidades de crescer virtudes que nos faltam. Agora, o nosso comportamento diante do desafio que nos foi proposto nessa existência vai nos fornecer uma existência mais saudosa, mais pacífica, mais serena no próximo obstáculo, na próxima fase da nossa capacitação espiritual, porque estamos em um processo de capacitação espiritual, não é? Então é importante cuidar agora do quanto nós espalhamos, porque essa energia retornará à fonte, que no fundo somos nós mesmos. E para encerrar a reflexão que o próprio Emmanuel nos leva, que tipo de fermento estamos lançando na vida de nossos irmãos? O fermento do amor, que como Cristo diz, para levedar a massa e crescer o reino de Deus entre nós? Ou o fermento da discórdia, como alertava Paulo à sociedade cristã de Corinto, que estava nascendo? Cabe a nós. Que Deus nos dê força, porque em nenhum momento o Cristo disse que seria fácil, mas ele disse que aqueles que perseverassem com ele encontrariam alívio para as suas angústias, para as suas dúvidas e para as suas aflições. Então essa é a esperança que nós temos que ter, de continuar marchando mesmo diante das dores, porque sabemos que no final do túnel encontraremos a luz do Cristo esperando por nós. Que Jesus nos abençoe sempre.